E aí, quer aprender a criar um teste de API utilizando Jest e Supertest? Fica no vídeo até o final, você vai aprender. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Bom, nesse vídeo a gente vai colocar a mão na massa, vamos para a prática. Mas para a gente não complicar muito a nossa vida, vamos criar um teste simples, a gente cria uma nova rota, cria esse teste, tudo resolvido. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa é a gente instalar os pacotes que a gente precisa. Como a gente vai fazer isso? npm install --save jest espaço supertest. Lembrando que tanto jest quanto supertest o T é mudo, como vocês podem ver aí na tela. E aí ele vai instalar as dependências para a gente. Caso aconteça alguma vulnerabilidade, é só a gente rodar o comando npm audit fix --force. No meu caso, isso não aconteceu, então eu não vou rodar esse comando. Uma coisa que a gente pode fazer aqui no nosso package.json é adicionar um script de teste. Ele está traçando um erro aqui, que a gente já tinha deixado salvo. A gente pode deixar apenas como jest. Beleza. Então, instalamos as bibliotecas, criamos um script. Agora vamos criar uma rota primeiro, para depois a gente poder criar os testes. Bom, como que a gente vai criar essa rota? Eu vou copiar uma rota que a gente já tinha aqui, por exemplo, essa de login. Vou chamar ela de teste API. O que a gente vai precisar desse teste API? A gente não precisa daquele controller que estava ali. Vamos fazer um teste com um get teste API. Aqui o método vai ser o método get e aqui a gente deixa no barra e no app.js a gente altera. Aqui eu não vou criar um controller, vou fazer algo mais simples. Vamos partir do ponto que a gente tem aqui a requisição e a nossa resposta, e aí a gente pode criar uma função aqui. Para ficar bem simples, vamos só colocar um send, e aí a gente coloca um API de teste, então já temos o nosso endpoint, a gente precisa de chamar esse endpoint. Temos a nossa rota, vamos adicionar o nosso app.js, então chamar de teste API router require onde tá em routes e chama teste API. Beleza. E agora a gente vai criar aqui a nossa rota. Use, vamos chamar de teste, só teste, né? Tá bom. E teste API router. Então, nós já criamos a nossa rota. Beleza, vou fechar um pouco de arquivo aqui. Então, já temos a nossa rota. Próximo passo é, de fato, criar o nosso teste. Vamos criar uma pasta aqui externa, vou chamar ela de testes, e dentro dela a gente vai criar um arquivo teste API.teste.js. Então, o Jest, os arquivos que têm a extensão alguma coisa, .teste.js, ele vai interpretar eles. Então tá aqui. Agora a gente precisa de criar o nosso teste. O que a gente vai precisar? Da biblioteca que a gente instalou, então, const. Vou chamar aqui de request, depois vocês vão entender, porque a gente vai, a partir dessa request, a gente recebe uma resposta. Vou colocar request, então require, e aqui a gente vai colocar o supertest. A outra parte que a gente precisa para testar a nossa API é o nosso app. Como que a gente pega esse app? A gente importa ele. Então,
require, a gente importa ele do nosso app. Onde o nosso app está aqui. Então, na pasta externa, nós temos o nosso app. E agora a gente vai criar o nosso teste. Bom, o que a gente precisa? A gente tem um grupo de teste. A gente não precisa de importar. E aí, esse método. Vamos dar um nome para esse grupo. Vou chamar de getTestAPI. E depois a gente coloca a nossa função. Qual é a nossa função? Aí a gente pode criar vários casos de teste. Vamos criar um para a gente iniciar. Vou colocar aqui um teste API e a gente passa a nossa função. Ela é uma função assíncrona e aí a gente descreve o que a gente quer que aconteça. Deixa eu só colocar os pontos e vírgulas aqui de uma vez. A gente vai receber uma resposta. Então vou deixar aqui response. De onde está vindo essa response? Ela está vindo da nossa request, que é o nosso teste. E o que ele está executando? Ele está executando o nosso app. Do nosso app, qual que é o método que a gente está acessando? É o método get que a gente quer testar. Qual que é o endpoint que a gente quer testar? Vamos dar uma olhada lá no nosso app.js. A gente colocou /teste. Então, é /teste que a gente quer. Beleza. Com essa response, o que a gente quer? Então, a gente tem uma resposta que a gente espera e o que tem que ser. Então, vamos colocar um expect. Não, é isso. Expect. Da nossa response, a gente pode deixar que o status dela seja to be 200. A gente quer que tenha dado certo. Expect. O que mais? A gente espera que ela envie um texto no qual esse texto seja... Qual que é o texto que a gente colocou lá? API de teste. Tá aqui a nossa API de teste. Bom, com isso, nós temos o nosso teste simples aqui. Vamos ver se ele vai funcionar. Então é só a gente rodar o comando npm test ou run teste e aí a gente vai ter o nosso teste. Então ele puxou o jest, ele está rodando o nosso teste, ele deu um erro. Vamos ver o que aconteceu. Teste API. A teste API must contain at least one test. Vamos fazer o seguinte primeiro. Vamos ver se o nosso endpoint ele está funcionando. Então, está funcionando o nosso sistema. E se a gente coloca /teste, ele retorna para a gente essa API de teste. Beleza. Aparentemente está funcionando. Agora vamos rodar o nosso teste novamente. Ver o que ele vai retornar para a gente. Esse não era para ele estar importando isso. Vamos ver se agora vai dar certo. Bom, tá aí. Por algum motivo ele não saiu, mas rodamos o nosso teste, ele traz o retorno pra gente. Bom, para esse vídeo não ficar, só a gente finalizar aqui, não tem problema não. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. Sim, só para fazer mais algum teste, a gente poderia ter deixado aqui o nosso status 200 de forma explícita. A gente poderia retornar aqui a nossa resposta. A gente pode tratar isso de diferentes formas. Só para mostrar para vocês, vamos limpar aqui. Vou rodar de novo o nosso teste.
Então tem várias formas aqui que a gente poderia tratar. Beleza? Obrigado você que ficou até aqui. Espero que esteja claro esse processo de criar uma rota e criar um teste simples. Na próxima aula a gente complica um pouco mais e cria testes mais robustos. É isso aí, valeu!